Amém, glória a Deus. Quem quiser abrindo para a nossa liturgia, livro do Apocalipse, livro do Gênesis, capítulo 7. Fiquei com o Apocalipse na cabeça, para dar aula da escola bíblica. Livro do Gênesis, deixa eu também abrir. Livro do Gênesis, capítulo 7, vamos à leitura da palavra. Livro do Gênesis, capítulo 7, o versículo 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservarem vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ensinando a tua palavra, que nós possamos aprender de ti, como usarmos essa palavra de maneira prática. Senhor, que o teu nome seja engrandecido pela pregação do Evangelho e que nós possamos, como tua igreja, sermos edificados por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chegamos aqui, capítulo 7 do Gênesis. O que acontece aqui? Aqui é uma coisa muito interessante, por quê? Os irmãos vão lembrar que existe uma ligação muito íntima entre Gênesis e Apocalipse. Aqui é a primeira citação de juízo da Bíblia. E a gente vê uma marcação que vai se arrastar por toda a Bíblia. E logo de cara eu tenho um ensinamento que é muito importante para nós. Qual que é? Deus sempre faz separação no seu juízo entre o justo e o ímpio. O que acontece? Embora muitas vezes a gente não compreenda a maneira de Deus agir, as coisas que acontecem, em cima dessa certeza, eu tenho que ter confiança que é Deus que me guarda. Que embora ele vá trazer momentos de juízo, embora ele vai trazer situações difíceis para o planeta, embora ele vai julgar todas as coisas, o povo de Deus sempre é livrado. E que consolo que isso aí me traz. Quando eu vejo um justo, quando eu vejo um santo do Senhor, ser chamado na presença do Senhor, seja através de uma enfermidade, seja através de uma catástrofe, eu tenho que ficar em paz. Por quê? Porque eu conheço o caráter do meu Deus. Aqui, gente, o mundo inteiro, uma coisa interessante. Eu estava vendo o Adalto Lourenço falando, Matusalém, avô de Noé, morreu no ano do dilúvio. Lameque, pai de Noé, morreu 2 anos antes do dilúvio. A Bíblia fala que eles tiveram filhos e filhas. Noé tinha irmãos. Noé tinha irmãs, Noé tinha sobrinhos, Noé tinha tios, avós, Noé tinha vários parentes que ouviram a pregação e não entraram na arca. O único que ouviu as palavras do Senhor foi Noé e sua família. Já pensou, gente? Você sabendo que vai vir uma enorme destruição, você pregar para toda a sua família e ninguém ouvir, e você saber que todos eles vão ser vítimas de destruição. Vou te falar uma coisa, essa é a nossa situação hoje com os nossos entes queridos. Quantos e quantos a gente não prega, a gente não fala, a gente não alerta, e a gente sabe que se eles partirem desse planeta sem Cristo, a destruição eterna é certa, é correta. Agora, por motivos que a gente não sabe, o Senhor já tem pré-determinado todos aqueles que vão ser salvos.
Isso aí tem um lado triste. Por quê? Porque eu sei que, infelizmente, Jesus morreu. E mesmo que a obra de Jesus na cruz do Calvário for completa, muitos não vão crer. E muitos vão para o inferno, sofrendo juízo eterno. Mas tem um lado bom. Cada vez que eu anuncio o Evangelho, cada vez que eu evangelizo alguém, eu tenho a certeza que se o nome daquela pessoa está no livro da vida, aquela pregação do Evangelho ela pode, primeiro, produzir salvação naquele momento. Mas também ela pode produzir, segundo, aquele efeito que Paulo fala. Um planta, outro rega, o outro colhe. Por isso, gente, o nosso papel, primeiro, é orar pelos nossos entes queridos. Segundo, confiando em Deus e confiando no poder salvador de Deus, anunciar o Evangelho, sempre que possível. O que os nossos parentes precisam é ouvir o Evangelho. O que os nossos entes queridos precisam é ouvir o Evangelho. Só que nem sempre essa porta abre. Eu tenho pessoas muito próximas minhas, as quais eu não consigo pregar o Evangelho a todo momento. Mas sempre que uma porta abre, eu lanço uma semente, eu falo algo do Senhor, eu falo algo do plano de salvação, eu falo algo do resgate de almas. Por quê? Porque a minha expectativa é que aquela pessoa venha a se arrepender dos seus pecados, venha a crer e seja salva pelo poder do Evangelho de Cristo. Mas isso só vai acontecer se eu falar. Então é muito importante eu entender, não existe o que o universalismo prega. O universalismo fala que no fim todos vão ser salvos. E essa é uma visão que está impregnada na nossa sociedade. Eu lembro quando eu era pequeno, a minha família, entre aspas, cristã, católica, ensinava o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Uma tremenda mentira. Pode ver aí no mundo aí fora, vai no velório, o cara pode ser o maior mau caráter do mundo. Pode ser a pessoa mais ímpia que tem. Se você conversar com várias pessoas naquele velório, perguntar para ela, para onde você acha que ele foi? A pessoa vai falar, acho que foi para o céu. Mas baseado em quê? Aí você vai ouvir as mais variadas histórias. Então o mundo acha, e o mundo aí fora acha, que todos vão encontrar Deus, que todos vão ter vida eterna. Mas em capítulos como esse na Bíblia, a gente percebe que Deus ele faz separação entre o justo e o ímpio. Com Deus não tem meia palavra. Com Deus não tem o jeitinho brasileiro. Com Deus ou a pessoa é salva, vai passar a eternidade com Ele, ou ela está condenada a juízo eterno. Sabedores disso. Veja, o primeiro ensino que eu tenho aqui em Gênesis, gente, evangelizar. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, ali, versículo 20, talvez comece no 18 o texto, fala que Noé foi um pregoeiro de justiça. Sabe quantas pessoas se converteram na pregação de Noé? Se estima que foram mais de 100 anos de anúncio do juízo. Ninguém. Somente sua esposa, seus filhos e suas noras. Só. Mais ninguém. Já pensou que triste? Já pensou que coisa terrível? Mas mesmo assim, isso daí não impediu Noé de obedecer a Deus, de construir a arca, de fazer o que tinha que ser feito. Isso serve de exemplo para a gente. Eu estou lá pregando, eu estou anunciando o Evangelho. Eu converso com meus entes queridos, eles acham que todo mundo vai para o céu. E eu sei que isso é mentira. Agora, se eu for ficar parado me lamentando, a minha vida vai parar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que ser igreja do Senhor. E aqueles que tiverem que ser salvos vão ser. A minha parte é pregar, a minha parte é anunciar, a parte do Senhor é salvar. Eu não tento fazer a parte de Deus. Eu fico com a minha parte. Mas sabedor que, infelizmente, muita gente que a gente gosta não vai ser salvo. Por quê? Porque não creram, não se arrependeram e não entregaram sinceramente sua vida a Jesus Cristo. E isso vai trazer condenação eterna. Infelizmente, esse é o fato. Amém? Que mais? Olha que interessante. Relendo o versículo 1, o que Deus fala?
Deus fala o seguinte, parte B do versículo, entra tu e toda a tua casa na arca, vírgula, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Gente, uma coisa muito importante, o tempo todo Deus está avaliando nossa vida. O tempo todo Deus está de olho da maneira que a gente vive, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. Muitas vezes os crentes, por causa da graça, sabem que foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. A gente se esquece que Deus está olhando tudo que eu faço. O tempo todo. Por exemplo, comigo, acontece uma coisa muito constante. A turma é doido para me dar troco a mais. Impressionante, não é normal. Praticamente, para vocês terem uma ideia, umas 2 ou 3 vezes por mês, as pessoas iam me dar troco a mais. Na maior, umas coisas absurdas. Várias vezes tem que chegar e falar, fulano, você me deu troco a mais. A pessoa olha para a minha cara, não, deu, conta aí. A pessoa conta, fica sem jeito, ó, obrigado. O que eu percebo claramente? Parece que eu estou sendo provado. Nos negócios, no dia a dia, o tempo todo vem tentações para que eu haja de uma maneira injusta. Mas eu sempre lembro, Deus está olhando. Eu sempre lembro, a minha vida é um livro aberto diante de Deus. E aí o que eu procuro fazer, em cima desse ensino aqui de Noé, tudo que eu estou fazendo está diante de Deus. A maneira que eu me relaciono no trabalho, a maneira que eu me relaciono na família, a maneira que eu me relaciono com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus empregadores, está tudo diante de Deus. A pergunta dessa manhã, Deus vai olhar a sua vida hoje. Não estou falando da justificação em Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, fala que Deus nos justificou. Mas eu estou falando, Deus ele vê diante dele uma vida de alguém que obedece a palavra, uma vida de alguém que tem temor de Deus, uma vida de alguém que anda com todo cuidado para agradar ao Senhor. Se Deus olhar a sua vida hoje, Ele poderia falar essa frase, tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Que nós vivemos uma igreja hoje que não faz diferença. Na verdade, alguns de nós passaram por algumas estruturas onde fazer diferença é pular e dançar. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Só que fazer diferença não é isso. Fazer diferença é ter caráter. Fazer diferença é ser luz do mundo e sal da terra. Fazer diferença é ter uma palavra temperada. Fazer diferença é estar com o evangelho na ponta da língua. Fazer diferença é orar por alguém que necessita. Fazer diferença é fazer conhecida, através da palavra de Deus, a sabedoria e a graça do nosso Deus. Isso é uma coisa que faz diferença na geração. Só que a gente vê crentes que muitas vezes são piores que os ímpios. Os irmãos sabem, por exemplo, que eu trabalho com Bíblia. Infelizmente tem crente me devendo dinheiro, não dá a mínima satisfação. E tem ímpio que não sabe quem é o Senhor, que quando eu converso com ele, a pessoa me desculpa, eu estou errado, eu vou acertar, e você vê a pessoa trabalhando. Então assim, infelizmente o testemunho cristão nessa geração está muito comprometido. E pessoas que se dizem cristãos não têm sido essa luz aqui. A pergunta nessa manhã, Deus pode falar isso de você? Quando Deus bota um raio-x na sua vida, você é alguém justo diante de uma geração perversa? Está vindo ao meu coração aquela passagem que está lá em Romanos, capítulo 1, que não só aprovam, não só concordam com os pecados, mas aprovam. Existe muito crente que está aprovando coisa ímpia, está aprovando coisa suja, está se divertindo com piada ímpia, está colocando coisas, os olhos em coisas que são impiedade diante de Deus, e não está vendo, não está sendo esse justo no meio de uma geração corrompida. Jesus falou, na minha volta seria como nos dias de Noé. O quadro está posto. Faz 20 anos que o Senhor me chamou, faz 20 anos que eu percebo, dias como os dias de Noé. Só que um aviso para os irmãos,
Quem é crente aqui há mais tempo sabe, nunca teve tão ruim como está nos últimos 2 anos. Parece que o relógio de Deus disparou. E as mudanças do nosso mundo têm vindo numa velocidade enorme. A pergunta é, diante de tanta pressão para você se corromper, você consegue ser luz do mundo e sal da terra? Você consegue ser um pequeno Cristo? O significado da palavra cristão é pequeno Cristo. A palavra fala, eu sou o embaixador de Cristo. Eu tenho que fazer diferença. Todas as noites, quando eu boto a cabeça no meu travesseiro, eu não posso ter nada que acuse a minha consciência diante da Escritura. Se algo está acusando você diante da Escritura, minha orientação como seu pastor, primeiro, pedir perdão a Deus. Segundo, sinceramente romper com aquilo. Tomar posse do perdão, como a gente fala na gíria de crente, porque o perdão já é dado. E andar de maneira correta, sempre, gente, sempre. E é muito fácil a gente errar. É muito fácil a gente pecar. Na verdade, a gente faz isso quase que diariamente. A diferença é que muitos dos nossos pecados não é uma coisa grosseira. Então, às vezes, você leva um pouquinho de tempo para discernir, mas assim que identifica. Tem que ser correto. Tem que estar em ordem. Gente, muito cuidado. O alvo nosso como cristão é ser esse tipo de testemunho justo no meio de uma geração perversa. Mesmo quando os crentes das igrejas estão corrompidos, eu não posso me misturar com aquilo. Amém? Em tudo. Amém, Julião? Amém. Vamos seguir na nossa leitura. Está secando minha boca. Vamos lá. Versículo 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. O que acontece, gente? Por que Deus faz isso? Entenda, muito claro, Deus sempre tem uma continuidade após o juízo. Deus ele pode tratar a terra da maneira que for, Deus pode trazer juízo sobre nossa vida da maneira que for. Sempre existe uma continuidade após o juízo. É bíblico, começa aqui no Gênesis, vai terminar na volta de Jesus. Deus sempre tem um povo, Deus sempre tem um remanescente. Pode ver na nossa vida, quando a gente é disciplinado pelo Senhor, sempre tem um dia depois de amanhã. Exceto naqueles casos que o Senhor, na sua soberania, recolhe o crente desobediente, conforme 1 Coríntios 11. Nos demais casos, Deus trata com a gente, Deus traz juízo, mas sempre tem um recomeço. Sempre tem um algo novo. Deus é Deus de continuidade. E a gente vê Ele fazendo isso com todos os seres vivos do planeta. Eu estava vendo aqui uma pregação do Adalto Lourenço, e ele colocou um fato interessante, porque a maioria dos incrédulos fala o seguinte, que a narrativa do dilúvio é mentira, por causa desses 2 versículos. Gênesis 7:2 e Gênesis 7:3. Por quê? Porque Deus fala de todos os animais limpos. A questão de animal limpo, animal impuro, aqui a lista é dividida mais ou menos assim, animal que se pode comer, animal que não se pode comer. Ela vai aparecer de uma maneira mais rica em Levítico capítulo 11, para você saber melhor ali. Mas a grosso modo, é o que se devia comer e o que não se devia comer. Mas não é por isso que a Escritura é combatida. É porque é o seguinte, hoje existem, conhecidos no mundo, 1.200.000 espécies. Como colocar um casal de 1.200.000 espécies numa arca que tem 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura? Como fazer isso? Primeira coisa, a palavra espécie aqui na Bíblia não está falando de variação. A palavra espécie aqui na Bíblia está falando de espécie base. Por exemplo, você pega um cachorro.
Quantos milhares de espécies tem de cachorro? Muitos. Agora joga isso para o lobo, para o coiote, para a raposa, para a hiena, para todos esses animais selvagens. Aí você tem milhares. Só que a Bíblia está falando aqui da espécie raiz. A Bíblia está falando aqui de um tipo de animal da espécie que vai ter todo o material genético para procriar depois do dilúvio. E aí aparecerem de volta as espécies. Olha que interessante, eu fiz algumas anotações aqui. Veja, na arca, quem mora perto de ferrovia sabe que o vagão de trem é enorme. Caberiam na arca tranquilamente 522 vagões de trem, desses grandes. Na arca caberiam, falei isso quarta-feira, 120 mil animais do tamanho de uma ovelha. Aí você fala, bacana, mas nós estamos falando de 1.200.000 espécies. É uma boa pergunta. Mas vamos analisar um pouquinho. Primeiro, desse 1.200.000 espécies, 900 mil são insetos. Insetos. Vamos supor que a gente colocasse 500 vagões na arca. E em 100 vagões, caberiam 900 mil insetos, porque insetos são seres extremamente pequenos. Lembrando que eu preciso ter um par de cada um. Eu precisaria ter um par de abelha, um par de cupim, um par de formiga, um par de aranha. Dentro das aranhas, só a espécie base. Dentro dos mosquitos, só a espécie base. Dentro das abelhas, só a espécie base. Então, se eu falar em 100 vagões, é um número absurdo. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a arca devia pesar 22 mil toneladas. É o maior barco construído até o século XIX. Os transatlânticos hoje têm em média 270 metros, a arca tinha 150. Cabia muita coisa. Então, logo de cara, 1.200.000 menos 900 mil, cai para 300 mil espécies. O que acontece? Dessas 300 mil espécies, eu anotei aqui, olha que interessante, mais ou menos 200 mil são de seres que vivem na água. Peixe, siri, camarão, lagosta, ostra, que é um animal, água-viva. Só que aqui os incrédulos falam o seguinte, não choveu sobre toda a terra toda na lagoa, como que peixes de água doce, como por exemplo tucunaré, como por exemplo jaú, conseguiram sobreviver em água salgada. Gente, são centenas de milhares de espécies de peixes de água doce. Como que eles sobreviveram? Não é uma boa pergunta? Cientistas fazem vários estudos na saída dos grandes rios. Para você ter uma ideia, na foz do rio Amazonas, 70 quilômetros para dentro do oceano, tem bolsões de água doce. E dentro daqueles bolsões você encontra espécimes de água doce, vivendo no meio do oceano. Se você for na foz de todos os grandes rios da Terra hoje, lembrando, a Terra mudou inteira. Mas até hoje você vê bolsões de água salgada, bolsões de água doce. Uma outra coisa, os irmãos aqui já ouviram falar pororoca dos rios amazônicos. Pororoca, gente, o mar invade. Só que os peixes do rio não morrem. Por quê? Por causa desse mesmo fenômeno. Temperatura da água muda. Então o que acontece? Todos os seres aquáticos não precisavam entrar na arca. Quantos restam? Mais ou menos 100 mil. Aí você fala, ó, tá vendo, pastor? Mas 100 mil, um casal de cada um dá 200 mil. Não cabe dentro da arca, mas aí entra o conceito da espécie base. Quando eu vou para a espécie base, chutando alto, 20 mil. Se eu pegar um casal de cada um, 40 mil espécimes. Sobra espaço da arca para 80 mil. E aí vem aquela pergunta, e os dinossauros? E a girafa? Quarta-feira eu falei.
Pegaram filhotes. Nós vamos ver, vou ver se é possível na quarta, vamos ver se a gente consegue, ou quarto domingo. Eu vou trazer imagens de obras de seres humanos que desenharam exatamente dinossauros. Por quê? Porque hoje, quando você fala a palavra dinossauro, eles falam em milhões de anos. Mas quando você vai para o registro humano, existem dinossauros desenhados em várias culturas. Várias culturas da Terra falam de dragões. Quando você olha para um dragão, o que você imagina logo de cara? Um dinossauro. Aí você pergunta, mas irmão, como que o dinossauro entrou na arca? O Tiranossauro Rex tem 6 metros. O filhote do tiranossauro tem 40 centímetros. É menor que uma régua. O filhote de um apatossauro, aqueles grandão que fica perto dos lagos, tem 60 centímetros. Existe o registro fóssil. Até o professor Adalto Lourenço brinca, que Noé virou passeio e falou, vai lá cuidar do Tiranossauro Rex. Ó, e não deixa ele morder nenhuma pombinha. Porque o Tiranossauro Rex tem 40 centímetros, o filhote. Nós entendemos, é a visão da nossa igreja, que os dinossauros entraram na arca junto com os animais. Existem muitos indícios para isso. Vou tentar trazer alguns aqui e depois na escola bíblica nós vamos explorar melhor isso. Por quê? Porque é nítido, é claro. E a Bíblia fala de todo animal. A Bíblia fala de animais que têm aparência de dinossauros. Por exemplo, o Leviatã de Jó, o monstro Berremote de Jó, Raabe, um outro monstro que aparece em Jó e aparece nos Salmos, são tudo descrições de dinossauros. Não tem problema nenhum. O problema é que a ciência quer dizer que eles viveram há 200 milhões de anos. Só vou falar uma coisa para você. A maioria dos fósseis, onde tem dinossauro, tem fóssil de espécie que até hoje está viva. 85% dos fósseis é de espécie conhecida nossa. Estão vivos. Apenas 15% a gente não tem visão deles. Então existe um monte de elemento para mostrar que o que a Bíblia está falando é verdadeiro. Lógico, eu estou falando isso aqui de maneira muito resumida, porque não é bem um assunto de pregação. É um assunto mais de seminário. Mas é importante o irmão saber. Principalmente por causa dos nossos filhos. Porque o tempo todo vão querer chamar Deus de mentiroso. O tempo todo vão querer ridicularizar a fé cristã. O tempo todo querem dizer que nós não passamos de um monte de gente ignorante que crê num livro antigo. Mas nós não somos gente ignorante. Como eu costumo dizer, crente não é burro. Se fosse burro, não era crente. Sabe? Nós cremos no Todo-Poderoso. E se a palavra de Deus fala que todos os animais entraram na arca, eu creio que todos os animais. A diferença é que se você chega para a maioria dos irmãos e pergunta, irmão, 1.200.000 espécies no mundo, como que entrou tudo na arca? O que o irmão vai fazer? Vai levantar o pezinho, postar a voz e falar, pela fé. Resposta que eu aprendi com o professor Adalto Lourenço, não foi pela fé, foi pela porta. E é essa a explicação aqui. Dentre outras, lógico que ele é muito mais completo, muito mais competente, com muito mais unção. Mas aqui já dá para a gente ver que o que a Bíblia está dizendo é verdade. E qual que é o problema disso? Eu pergunto, se a Bíblia, meu bolso está virando as páginas aqui o tempo todo, se a Bíblia tiver uma mentira, quem garante que a parte que diz que Jesus ressuscitou e nos deu vida eterna, ela também não é mentira? Por isso que eu tenho que entender que toda a palavra de Deus é verdade. Aprendi com o meu primeiro pastor. Eu creio que Jonas viveu 3 dias na barriga do grande peixe. Mas se a Bíblia falasse que Jonas tinha comido o grande peixe, eu também cria. É dessa forma que a gente tem que se aproximar da Bíblia. Quando eu pego um texto assim, eu falo, peraí, isso aqui é verdade. Mas como coube tudo? Aí, em cima do pressuposto de que a Bíblia é verdadeira, aí eu vou aprender o que ela tem a me dizer. Gente, isso é para tudo. Eu vou dar um exemplo simples. Mundo de hoje. Esposas, sede obedientes a vossos maridos. O que vão falar? Que você é louca. Mundo de hoje, maridos,
Deem sua vida por vossas esposas, que vão falar que você é trouxa. Quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia manda eu fazer isso, o que eu faço? Eu obedeço. E aí o que eu experimento? Um casamento melhor. Ah, se eu não faço isso, o que eu experimento? Bagunça, desordem, sofrimento. Essa semana estávamos conversando sobre criança. A Bíblia manda disciplinar as crianças. Você precisa colocar limites aos seus filhos. O que o mundo fala? Não coloque limite, vai estragar a criança. Aí eu pergunto, na prática, qual funciona? Quando você coloca limites. Mas percebe o que me leva a obedecer a Bíblia? Por que eu obedeço a Bíblia? Eu obedeço a Bíblia porque eu creio que tudo que ela está dizendo é verdade. Por que o diabo ridiculariza tanto Gênesis e Apocalipse? Gênesis a gente sabe, se eu arrancar os 12 primeiros capítulos da Bíblia, desaba toda a Bíblia. Acabou a Bíblia. Apocalipse é um livro de juízo, em que confirma a mesma separação que Deus faz entre o povo justo e o ímpio. Essa semana eu estava conversando com o Rodrigo, uma pessoa conhecida nossa em comum. A pessoa alega que Deus não existe. Mas por quê? Porque se Deus existir, o estilo de vida que a pessoa está vivendo vai ser condenado por ele. Então, para a pessoa viver aquele estilo de vida, Deus tem que não existir. Por que os pecadores à nossa volta não creem no Evangelho? Porque eles têm que dizer que o Evangelho é mentira, porque se o Evangelho for verdade, eles vão para o inferno. Aí o que a pessoa fala? A pessoa fala, não, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na Bíblia. Eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja. Eu creio que todo mundo é bom. O ser humano, na verdade, é vítima do sistema. O mundo corrompeu ele. A Bíblia que a gente lê fala o seguinte, que o ser humano é corrompido, é pecador. Percebe como as coisas de Gênesis, elas atravessam? Tenta imaginar, está vindo ao meu coração. Você já não falou com seus entes queridos que Jesus vai voltar e vai trazer juízo sobre a terra? Eles ouviram? Não. Concorda que Noé falou até espumar o canta-boca? Que o dilúvio estava vindo. E eles também não ouviram. Gente, nada novo. No mínimo 6.000 anos de anúncio disso. Jesus andou aqui na terra realizando milagres e a turma não creu, ao contrário, pendurou ele na cruz, achando que estava fazendo um bem para a sociedade. Não creram, gente, não creram no próprio Cristo. Isso nos leva a entender realmente, existe uma separação entre o justo e o ímpio. Amém? Vamos continuar nossa leitura. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Gente, Noé era obediente. Aqui é uma coisa interessante, ele nunca tinha visto chuva. Todas as ordens que Deus deu para Noé, Noé obedeceu. Para mim, o maior ensino do capítulo 7 aqui é a obediência a Deus. A pergunta é, tudo que você tem visto na Escritura, tudo que você tem ouvido na palavra, você tem obedecido? Quando você lê algo na Bíblia, você lê com a prontidão de obedecer? Porque tem crente que até lê a Bíblia, ele até acha legal, mas não tem vontade nenhuma de obedecer. Lógico que tem coisas que são difíceis. Na verdade, não é que são difíceis, tem coisas que somente pela graça. Mas toda a vida cristã é vivida através da graça. Toda a vida cristã é vivida através do poder de Deus. Todas as coisas difíceis que Deus nos pede, somente pela graça capacitadora. Gente, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um cristão mais cheio do Espírito Santo, ser um cristão que ama a Deus de todo o coração, dar testemunho. Gente, tudo isso é pela graça. Só que a pergunta é, você tem esse coração pronto a obedecer? Porque Noé aqui, então olha que interessante, alguns porquês. Somente depois de 7 dias. Por que depois de 7 dias?
a gente percebe que deve ter havido alguma organização naquilo. Imagina você colocar 40 mil animais dentro de uma arca. A logística que teve, a preparação que teve, as estratégias que Noé teve que ter. Como que ele acondicionou aqueles animais. Aí você pergunta, mas espera aí, como que o leão não comeu a ovelha? A Bíblia responde, no Gênesis 9, mostra que a ferocidade entre os animais veio depois. Segundo, Deus estava garantindo a preservação das espécies. Deus trouxe os animais. Aqui tem um outro ensinamento muito sério. Tudo aquilo que Deus requer de mim, Ele providencia tudo que é necessário. A gente estava falando na escola bíblica hoje, a questão do plano de Deus se cumprir na nossa vida. Irmão, fica tranquilo. O plano que Deus tem para você, primeiro, vai se cumprir. Segundo, todo recurso vai vir. Terceiro, tudo que você precisa vai acontecer. Tudo isso é ensino de Gênesis. Tudo isso está presente. Agora, a gente percebe Noé obediente. O que a gente percebe hoje? Uma igreja rebelde à palavra do Senhor. O que a gente percebe hoje é uma palavra um pouco pesada. Uma igreja que ignora o que o Senhor orienta na sua palavra. E porque eu ignoro, porque eu não sei, eu não obedeço. Por isso que o Novo Testamento orienta, para a gente prosseguir em conhecer o Senhor. Para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais eu conheço de Deus, menos problema eu vou ter, mais condições de obedecer, mais benefícios vou ter na minha vida. É o que eu aprendo aqui. E aí ele continua, no versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O que Deus falou? Entra na arca, que eu vou trazer o dilúvio. Noé entrou. O texto vai falar que Deus fecha a porta da arca por fora. Só que por 7 dias não caiu uma gota. Eu pergunto, na sua vida, já não aconteceu de Deus falar para você fazer algo? E você fez. E qual foi o resultado? Nenhum. Isso acontece? Acontece. Mas quando você menos espera, no tempo certo, a consequência daquilo acontece. O seu papel é obedecer. O seu papel é fazer o que Deus mandou. O tempo que as coisas vão acontecer é da parte de Deus. Você imagina Noé olhando pela janelinha? Já pensou se Noé tenta abrir a porta da arca de volta? Peraí, não choveu. Será que Deus errou? Muitas vezes a nossa vida... Gente, para mim é exemplo clássico, o casamento. O casamento é um problema entre homem e mulher. Ele necessita ser restaurado pelo poder de Deus. Só que muitas vezes essa restauração dos nossos lares, a gente obedece o Senhor e a coisa não acontece de imediato. Aí qual é a pergunta que vem? Será? Gente, coisa mais normal. Entenda, se Deus manda fazer algo, aquilo é benefício, mesmo que demore, o benefício vai vir. São questionamentos. Vocês imaginam Noé dentro da arca? Gente, maluquice. 40 mil animais, pelo menos. Sua família lá dentro. Deus manda entrar, Deus sela a porta. E cadê a chuva? Peraí, Senhor, eu obedeci. Como eu conheço alguns irmãos, Senhor, eu me neguei a mentir no meu emprego. E fui mandado embora por causa disso. Só que agora é o seguinte, Senhor, está faltando até mistura na mesa. Nós estamos apurados. As contas estão chegando para vencer. Cadê a tua promessa de sustento? Eu temo, Senhor, eu vou para a igreja, eu te louvo. Mais dia, menos dia, o Senhor vem operando. Milagre em cima de milagre. Estava vendo o pastor Wilson Portes falando lá da Igreja Batista Liberdade em Araraquara. Ele confessa, depois de ser pastor,
que várias vezes na vida dele ele só comeu porque os irmãos levaram oferta e ninguém sabia. Isso é a coisa mais comum. Eu estou cansado de ver. Os irmãos sabem que eu trabalho com produto cristão há 20 anos. Tudo que a gente começou a fazer era extremamente improvável. Deus a todo momento sustentou, Deus mandou todo o recurso, Deus fez tudo. Deus só teve um obstáculo nesse processo: eu. Porque da parte dele nada faltou. Na verdade, todos os problemas que nós tivemos nesses processos, o problema fui eu e a Paula. Se tirasse eu e a Paula, ficava nota 10. Tinha que mandar Jesus e o Espírito Santo realizar. Aí era nota 10. Olha para a sua vida, vê o que falta. Olha para a sua vida, pode ver, o problema normalmente sou eu. A coisa não acontece porque eu crio o problema. Amém? Vamos continuar. Não sei porque meu bolso está virando a página aqui. Deixa eu tomar um gole aqui. Deixa eu virar meu esboço. Versículo 11. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Primeira coisa que eu vejo aqui: quem foi que escapou do dilúvio? Somente quem estava na arca. Gente, olha para a nossa vida. Meu caso, por exemplo, quando eu fui salvo, o benefício da salvação se estendeu sobre toda a minha família em volta. Quantas e quantas pessoas não são transformadas pelo poder do Evangelho, e o Evangelho não se atenta apenas à vida da pessoa, aqueles que estão em volta, aqueles que estão sob os cuidados, aqueles que estão debaixo da autoridade, são beneficiados. Quanto caso, gente no alcoolismo, gente nas drogas, casamento destruído, família destruída, carreira profissional destruída. A pessoa é salva pelo poder do Evangelho. Não só ela, mas tudo que está em volta é beneficiado. Gente, isso tem que ser um incentivo. Agora, não é moleza. Olha a logística que Noé teve aqui, tudo bem, Deus trouxe os animais. Mas olha a quantidade de trabalho que esse homem teve. Alguns teólogos defendem que o tempo de construção da arca foi 120 anos. Eu não tenho certeza se foi 120, mas foi muito tempo, porque é um barco extremamente grande. Eu pergunto, foi fácil? Eu pergunto, na sua vida cristã, construir aquilo que a Bíblia manda construir, está sendo fácil? Mas sempre que você se apega com Deus, o benefício não vem só para você. O benefício vem para todo mundo que está à volta. Às vezes eu e a Paula a gente conversa, como seria a nossa vida hoje? A Paula acha que ela não estaria mais aqui no Paraná. Estaria casado com outra. E ela acha que eu também estaria casado com outro. E meus filhos seriam os estranhos. Esse gostoso de ver um filho pregando, agora tem um outro filho, também no caminho do Senhor, ver a filha tocando. Esse presente só veio porque num determinado momento, Deus, na sua soberania, resolveu salvar um maluco que nem eu. Um punk que merecia o inferno. Mas aquela salvação não somente mudou minha vida, mas ela teve o poder de mudar tudo que está em volta. Pode ver quem é que se livrou do juízo. Só quem estava debaixo da guarda de Noé, dentro da arca. Eu pergunto, os parentes de Noé que estavam fora da arca escaparam do juízo? Não. Da mesma forma, nossos entes queridos que infelizmente vão ficar fora da arca não vão escapar. E não cabe a mim perguntar o porquê. Cabe a mim salgar, cabe a mim fazer diferença. Cabe a mim tornar o meu lar e todos aqueles que estão à minha volta influenciados por mim algo melhor. É o que eu aprendo aqui. E olha que interessante, a Bíblia aqui fala, parte B do versículo 11,
que naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Aqui existe uma teoria interessante. Qual é essa teoria? Ela é conhecida como teoria das hidroplacas. Então o que acontece? A gente já sabe pela ciência que a Terra era um só continente, e que esse continente, numa primeira etapa, ele se separou, ficando ligado por pequenas porções de terra, e numa segunda etapa ele se partiu, como é hoje. Então nós entendemos que a primeira separação dos continentes foi para essa água que está lá embaixo vir para cima. Por quê? Porque não foi somente a água do céu que desceu, foi a água de baixo que abriu. Aí você pergunta, mas irmão, qual a base bíblica para falar desse regime de águas? O próprio Gênesis fala, quer ver que interessante? Gênesis 1, versículo 6. Olha como era a terra que Deus criou. Ela não era como é hoje. Gênesis 1, 6 diz assim: e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A palavra expansão aqui aponta para o céu. Então Deus vem, organiza tudo, Deus traz a sua luz. Próximo passo, separação entre águas e águas, criação do céu. Como foi essa separação entre águas e águas? Versículo 7. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã. E o dia segundo. Primeira revelação da Bíblia. A atmosfera como nós conhecemos não é como é hoje. Era muito mais carregada de água. Segunda revelação da Bíblia, Gênesis 7, havia água lá embaixo da terra. O que nós entendemos? Para abrir essas fontes, teve que haver um tipo de um terremoto. E a crosta abriu. A crosta abriu assim que a água subiu com grande pressão. Ela deve ter subido a 20 quilômetros de altura. Congelou instantaneamente, desceu em forma de granizo e gelo congelado. Olha que interessante. Os arqueólogos desenterraram mamutes congelados em pé, com vegetação na boca. Foram congelados instantaneamente. Não é um caso, não são dois, são dezenas de casos de animais congelados instantaneamente. Mais uma prova de que assim como a terra que a gente conhece, abriu ali. Quando que a terra atingiu essa forma de hoje? A Bíblia nos mostra, depois do dilúvio, o homem repovoou a terra, veio o advento da Torre de Babel, os homens se espalharam em toda a terra, porque a terra estava separada, mas estava ligada. Nos dias de Peleg, descendente de Sem, a terra se partiu de vez. E aí cada continente foi para o seu lugar. Isso explica por que o esquimó lá na América do Norte, o índio brasileiro aqui na América do Sul, o índio que está lá na Ásia, e os povos da Ásia, o aborígene aqui na Austrália, o pessoal da África, o pessoal da Europa, todos eles têm relato de dilúvio. Todos eles falam o seguinte, que um homem, inspirado por Deus, construiu um barco, colocou todos os animais dentro, e a família daquele homem foi salva, e os animais foram salvos da ira de Deus, ou dos deuses. Por quê? Porque todos esses povos um dia viveram juntos. Todos esses povos vêm lá de Babel. Tem um caso interessante, né, a chamada epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh foi um rei ali da região da Babilônia, da região dos Sumérios, aquela região na Ásia, onde hoje é o Iraque. E a Bíblia, a história desse Gilgamesh conta o seguinte, não é a Bíblia, que ele conheceu um camarada chamado Utnapishtim. Utnapishtim era o homem que livrou todo mundo do dilúvio. Era o homem que construiu um barco, era o homem que colocou todos os animais dentro. Olha que interessante, o que a gente defende? Vamos lembrar. Noé ficou vivo até os dias de Abraão. Por 50 anos Abraão conviveu com Noé. Sem, que também viveu o dilúvio,
ficou vivo até Jacó. O que nós entendemos? Que a história do dilúvio foi contada a todas as nações, através desses descendentes que viveram o fato. Prova disso são esses relatos. Dessa maneira eu começo a entender o que aconteceu com a terra. Dessa maneira eu começo a entender por que eu vivo menos, pô. Como que 100 viveu? Gente, para viver, se você viver 120 anos, vamos imaginar, 119 anos você entra para fazer o check-up. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dar uma cambalhota e um beijo na testa do médico. Vai falar, pô, obrigado, estou com 119 anos, é isso que você vai fazer? Gente, ninguém vive esse tempo hoje. Tivemos aí registro aqui no Paraná, alguns anos atrás, de uma mulher com 132 anos. Só que não se pode comprovar por causa da dificuldade da certidão de nascimento. Mas no mínimo ela tinha mais de 115. Mas é um. Tem lugares do mundo que você vê as pessoas com 102, 103, 105 anos viver. Mas você imagina 600? É muita coisa. E a gente vê as cidades regredindo rapidamente. Porque a terra mudou. Mudou a superfície, a água saiu lá de baixo. E mudou tudo. E aí continua a narrativa. Vamos voltar em Gênesis 7. Versículo 12. O que é importante? E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nós vamos ver esse tempo do juízo, na palavra de quarta-feira. Mas 40 na Bíblia é número de juízo. Você vê Israel peregrinando no deserto, 40 anos. Você vê os filisteus, 40 anos. Agora você também vê o número 40 falando uma obra completa de Deus em outros textos. Então aqui a gente percebe, é um número claro da ação de Deus, 40. Foram 40 dias de chuva, chuva forte, torrencial, água vindo de baixo e água vindo de cima. Imagina o que foi. E aí ele continua, versículo 13. E no mesmo dia entraram a arca de Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e sua mulher, e as 3 mulheres dos seus filhos. Eles e todo animal conforme sua espécie, todo gado conforme sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme sua espécie, toda ave conforme sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor os fechou dentro. Gente, para mim a frase dessa passagem, o Senhor os fechou dentro, eu pergunto, a arca foi toda calafetada, impermeável. Podia entrar água na arca? Não, porque se entra eles morrem. Agora eu pergunto, uma porta na lateral de um barco, uma inundação desse tamanho, não tinha que ser uma porta perfeita? Quem é que selou a porta? Deus. A maioria dos intérpretes diz o seguinte: quem é que selou a sua salvação? Jesus. Quem é que garante que você vai ser salvo? Jesus. Quem é que garante sua vida cristã? Jesus. Quem garante o seu destino? Jesus. Deus, Deus determina, Deus profetiza na sua palavra, Deus vem com a providência, providenciando tudo, e Deus cumpre. Tudo isso que aconteceu aqui, coloca a nossa vida. O que é essa arca? Alguns pregadores amam isso. É a nossa salvação em Cristo Jesus. Dá para fazer a mesma associação. Quem tirou você do mundo que estava sob juízo? Quem tirou você do mundo condenado? E colocou você preservado por inteiro e garante essa preservação? Foi Deus. Foi Deus, e graças a Deus que Ele garante. Porque como eu falo, se dependesse de mim, eu perdia. Se dependesse de mim, eu estava vendido, porque eu sou um miserável pecador. Mas, gente, isso aqui me dá um ânimo. A gente vê todo o processo. Eu pergunto, os problemas que nós temos na nossa vida hoje, eu te falo, é muito menor do que construir uma arca e colocar tudo quanto é tipo de bicho lá dentro. É muito menor. Conhecendo toda a obra do Senhor, gente, Noé nem Bíblia tinha. Nós temos uma Bíblia, nós temos uma história escrita, nós já vimos o Senhor, nosso Salvador.
Nós já vimos o que Ele é capaz de fazer em 2000 anos de história da igreja. Quantas vidas, quantas almas, quantas famílias transformadas. Gente, nossa vida é café pequeno para Deus. Quando vem os momentos de desânimo, quando vem os momentos de dificuldade, quando o diabo vem acusar, falando para você, olha, não dá certo, não é assim, para onde você tem que correr? Para a segurança de Deus. Porque quem sela a porta, quem garante a segurança da nossa vida é Deus. Eu tenho que viver sem medo. Eu tenho que viver em paz. Eu tenho que viver, segundo Mateus 6, focado em Deus e a sua justiça, no reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque é Ele que garante. Esse é o principal ensino que eu tiro daqui. E continuando a leitura, versículo 17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia dá a seguinte narrativa, que por 7,5 metros de profundidade, os montes foram cobertos. Em toda a terra. Aí o que os incrédulos falam? Não tinha água suficiente para cobrir o Everest, quase 9.000 metros de altura. Não tinha água suficiente para cobrir a Cordilheira dos Andes, que está entre 5.000 e 8.000 metros de altura. Realmente não tinha. Mas o que a Bíblia nos explica? Acabei de falar. O relevo da terra abriu. Lembra aquele exemplo da areia na praia? Quando você vai fazer um desenho para o seu filho, você vai construir um castelo, você pega a cobraça e limpa a areia. Assim que você limpa a areia, o que acontece? Desse lado levanta morro. E aonde você levantou a areia, a terra tem algum desgaste e abaixa. Foi o que Deus fez, quando abriu as fontes, foram arrastadas. Quando nos dias de Peleg a terra se repartiu. Todo esse relevo, como a gente conhece hoje, foi formado. Eu vou trazer para os irmãos, com a graça de Deus, uma foto. Sabe a Serra do Mar Paranaense aqui? Tem uma continuação da mesma serra, no lugar que encaixa certinho na África. Isso é ciência, geologia. Para vocês terem uma ideia, na Austrália tem uma serra que encaixa certinho com a mesma serra na Antártida. Em Madagascar, na África, aquele lá do desenho, João, tem uma serra que pega do miolo da África, passa pela ilha de Madagascar e vai emendar com a Austrália. A mesma serra, a mesma formação geológica. Tanto é que os cientistas falam que a Terra foi um só continente. Aí você fala, mas e a Bíblia, o que fala disso? Quer ver que barato? Muito básico, Gênesis 1. É que a gente não percebe o detalhe. Aí precisa, irmãos, que nem o Adalto Lourenço, diz assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Como é que Deus criou? Os céus, no plural. A terra, no singular, era um continente só. Deus não criou as terras. Deus criou a terra. O original é claro. A ciência comprova a Bíblia. Como? Verso 9. Verso 9, vamos lá. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Não está escrito as porções secas. Então Deus criou a terra. Vamos voltar no Gênesis 7, vamos caminhar para o fim. Versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra,
tanto da ave como de gado e de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gente, o que é importante aqui? Tem irmãos e algumas igrejas que dizem que o dilúvio foi local. Infelizmente, tem gente que fala que o dilúvio foi uma grande inundação no lugar. A Bíblia não dá essa informação. A Bíblia fala que o dilúvio foi em toda a terra. Todos os animais escaparam. Para vocês terem uma ideia, tem pastor de renome na internet que fala que homens escaparam do dilúvio por mérito próprio. Por exemplo, vou dar um exemplo que é notório, ele já publicou isso. Cada um vai dar conta de si a Deus, ninguém é melhor que ninguém. Mas o pastor Caio Fábio defende que tiveram homens que escaparam por mérito próprio. Lógico, sempre que a gente vai analisar a obra de qualquer pessoa, você precisa colocar em gavetas. Mas nesse ponto está errado. Porque a Bíblia que eu leio, ela fala o seguinte: toda a terra. Quando acontecer a volta de Jesus, o juízo vai vir sobre toda a terra. Sabedor disso, gente, a precisão que é cumprido. Como que eu hoje, além de todas essas coisas que a gente aprendeu aqui, como que eu hoje tenho que viver? Já que Jesus me alertou que próximo à sua volta seria como nos dias de Noé, extrema violência, contaminação espiritual, grande tecnologia. Jesus também alertou, será como nos tempos de Sodoma e Gomorra, pecado sexual fervendo. Seja o pecado do homossexualismo, seja o pecado do lesbianismo, seja o pecado da fornicação. Como que eu tenho que viver hoje? Aí eu tenho que fazer uso ao irmão Pedro. Gente, sempre que a gente falar de dilúvio, a gente vai para Pedro e vai para Judas. Vamos abrir 2 Pedro capítulo 2. E vamos para as aplicações pontuais que Pedro nos dá. Lá no final da Bíblia. Segunda Pedro 2, versículo 2. Vamos ler 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguiram as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Gente, olha para mim. O dia de hoje é o dia dos falsos doutores. O dia de hoje é o dia dos falsos mestres. O dia de hoje é o dia dos mercadores da fé. Pessoas que, através do seu modo de viver ímpio, envergonham o Evangelho de Cristo. Qual é o meu primeiro papel? É o versículo 2 aqui, ó. Muitos seguirão suas dissoluções. Que Jesus falou que nos últimos dias, se possível fora, até os eleitos se corromperiam. Mas Jesus avisa, se possível fora, não é possível. Você que é lavado, remido no sangue de Jesus, você tem que ter capacidade de discernir o erro da verdade. A verdade da Bíblia, da mentira que a gente vê por aí. Dentro da igreja. Pedro está alertando, dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de falso profeta, está cheio de pessoas que querem ter um título que nem mais tem na Bíblia, nem profeta existe hoje mais. A Bíblia foi toda escrita, acabou a revelação. Qual é o meu papel? Não entrar nesse bando de seguidores. Aí continua, ó o 3, ó pequenas igrejas, grandes negócios.
E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aí Pedro vem dar um exemplo, falando, ó gente, vai ter falso mestre, vai enganar todo mundo, vão transformar vocês em negócio. Nossa, Pedro está falando do Brasil, ano de 2019, chegada de 2020, é do Brasil que ele está falando aqui. É da nossa realidade e da realidade em nossa volta. Mas olha o que ele fala no 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Gente, eu pergunto, quando você vê a realidade à nossa volta, quando você vê a impiedade, você fica afligido? Eu vou falar uma coisa para vocês, parece bobeira, acabou comigo. Ver jovens universitários, pessoas que estão encarregadas do nosso saber, muitos deles da formação dos nossos filhos, defender a vida de um pintinho num ovo e ser abertamente contra a vida do ser humano no útero. Me entristeceu, não consegui nem ficar indignado, fiquei triste mesmo. Fiquei passado, sabe quando você fica passado? Não, talvez eu seja muito trouxa, mas não esperava aquilo. A pergunta é, quando você ouve as impiedades à sua volta, você tem esse mesmo comportamento de Ló? Ou você concorda, ou você faz vista grossa? Porque muitas vezes os crentes não concordam, mas faz vista grossa, está na mesma. Cuidado com isso. E aí, encerrando 2 Pedro 3, texto bem conhecido dos irmãos. Diz assim, 2 Pedro 3, versículo 4, 3. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, é o que a gente vive hoje. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Em cima do versículo 9, o que eu aprendo? Primeiro, um dia para o Senhor são como 1000 anos. O Senhor é criador do tempo. Segundo, a terra só não foi destruída ainda, porque tem gente para ser salva. Existe povo eleito para ser alcançado. Mas assim que a última pessoa for salva, que o relógio de Deus disparar, que Deus dê a ordem, que os selos acabarem de ser quebrados, que as trombetas tocarem, que as taças forem derramadas, tudo se consuma. Tudo vai acontecer, o juízo vai chegar. Que maneira que eu tenho que viver? Olha que interessante. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade,
aguardando e apressando-os para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, ó eu e você aí, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Que Pedro nos orienta. Gente, vocês sabem que a casa vai cair, o mundo vai ser destruído. Andem de maneira santa, de maneira consagrada. Amem o Senhor de toda intensidade. Sejam crentes de verdade num mundo ímpio. Sejam a luz do mundo, sal da terra. Faça a diferença de verdade. Esquece esse oba-oba evangélico que tem hoje, que produz uma falsa. Seja. Se as pessoas não verem na sua vida diferença, elas não vão acreditar no que a Bíblia fala. Não estou dizendo que precisa disso. Mas as pessoas, elas sabem quando alguém crê naquilo e procura viver aquilo. Ninguém é trouxa. Se você fala uma coisa e vive outra, a pessoa já ganha fita. Como que nós temos que andar? De maneira santa, justa e imaculada. Esse é o nosso papel. Por quê? Como eu sempre falo, você não sabe se vai acordar amanhã. Se o Senhor te chamar essa noite, de que maneira que você vai se apresentar diante dele? Salvo, mas com que obras? Com que estilo de vida? Que galardão você vai ter na vida do Senhor? Dessa maneira, com a certeza que Deus vai trazer o juízo, eu também tenho que ter a certeza da maneira que eu tenho que viver, de maneira diferenciada. Como meu primeiro pastor me ensinou, faço minhas palavras dele, eu tenho que ser um crente normal em épocas de anormalidade. Ser um crente que de maneira sincera, com todos os meus defeitos, ama o Senhor e busca a face dele de todo o coração. Amém? Vamos orar?